Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Muito importante que compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará a mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Neste momento, damos início à nossa reunião. Normalmente, nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta ocasião especial que estamos exatamente no Natal, o tema também passa a ser um tema especial. Natal, Jesus é presença entre nós. Acompanharemos as reflexões da nossa estimada, nossa querida irmã no Ideal Espírita, Elisa Hildesheim, integrante do Lar Teresa. Elisa, suas palavras iniciais. Então, nós cumprimentamos também a todos e cumprimentamos esse dia tão especial para todos nós. Cumprimentamos com muito carinho a todos que nos assistem e a você também, João. É um prazer enorme tê-la conosco, principalmente no encerramento das nossas reuniões virtuais e nessa ocasião especial do Natal. Passamos, então, para a nossa leitura inicial. É do livro Antologia Mediúnica do Natal. É a mensagem que abre o livro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus do universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam, relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou, vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel. No livro Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, o médium Francisco Cândido Xavier, na sua sexta edição, edição da Federação Espírita Brasileira. Então, façamos a nossa prece inicial para darmos início à nossa exposição da querida Elisa. Unamos nossos pensamentos dessa inspiração da mensagem de Emmanuel, evocando nesse dia especial a imagem desse que é nosso modelo e guia, o nosso Mestre Jesus. Senhor, eis-nos reunidos em seu nome, e lembramo-nos de quando nos dissesse, onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí estarias. Então, nesse instante, quantas almas se reúnem sincronizadamente por esse instante de prece, buscando-te, Senhor, na expectativa da renovação das forças, das energias, para prosseguir nas lutas em prol da própria existência, do próprio futuro, da própria evolução. Sê conosco, Senhor, como das vezes anteriores, que possamos
ter esse instante de paz inspirado pelos teus mensageiros e possamos assimilar a mensagem reservada com todo carinho para esta oportunidade. Que em teu nome, com tua permissão, Senhor, e dos teus mensageiros que dirigem as atividades da nossa querida Lar de Teresa, que possamos dar como iniciado o nosso encontro desta oportunidade, dando graças a Deus. Nesse momento, então, ainda com as vibrações da nossa prece inicial, que possamos continuar todos atentos e envolver a nossa Elisa com o tema que ela vai nos apresentar. Natal, Jesus é presença entre nós. Elisa, a palavra é com você. Então, mais uma vez, nós cumprimentamos a todos. Mais uma vez, já que dissemos poucas palavras inicialmente. Mas é comovedor sabermos que num dia tão especial quanto hoje, dia de Natal, nós nos encontramos reunidos. Quem sabe pequenos grupos, mas estamos reunidos e pensando conjuntamente no que representa essa data. Mas, em primeiro lugar, queremos dizer que, junto de tantas considerações que poderíamos fazer, escolhemos esse tema tão simples, com um título simples: Natal. Hoje é Natal. Natal. Mas Jesus é presença entre nós? É a pergunta que com certeza todos nós fazemos. Talvez alguns dos que estão assistindo nesse momento estejam pensando assim: ah, nós vamos ouvir novamente as considerações que o Natal passou a ser um dia de grande apelo comercial, em que todos se apressaram anteriormente à procura de presentes. E, especialmente para as crianças, inventou-se, como uma distração, dizer que seria um bom velhinho de barbas brancas, de roupas muito quentes, de botas, num país tropical. Este velhinho Papai Noel traria presentes para as crianças. E nós lembramos também o quanto nesses dias, e ainda hoje, nos preocupamos com alimentação, nos preocupamos com o que fazer para festejar o Natal, o nascimento de Jesus. Estamos envolvidos com doces, com alimentos, com enfeites. As lojas há muito tempo já apresentam as suas luzes, o seu colorido. As lojas apresentam objetos que não têm significado de Natal. São sinos, são árvores cobertas de neve. De novo, num país que não conhece neve. Então, trazemos para o Natal significados que não correspondem à data. Mas isso nós já sabemos. Isso já comentamos muitas vezes. Por isso, nós gostaríamos de refletir um pouquinho sobre este espírito de envergadura tão grande, tão elevada, que se dignou a vir à nossa terra. Deixamos de lado os objetos que enfeitaram as nossas casas e que nós vimos por aí. Deixemos de lado. E vamos tentar, por alguns instantes, nos colocarmos no verdadeiro significado do Natal.
Se assim nós pudermos. Voltemos no tempo, no primeiro século da idade cristã. Por que primeiro século? Foram os homens que modificaram o calendário, que colocaram que antes de Cristo havia o tempo, depois de Cristo, outro tempo. E desde antes deste primeiro século, os judeus, aquele grupo, pensava na vinda de um Salvador, de um Messias. Os profetas assim diziam tantas vezes no Messias que viria. Tantas vezes foi comunicado onde ele viria. Tantas vezes esperavam por ele. E nesse momento de expectativa, uma expectativa geral entre como chegará agora o Salvador, porque desejavam a salvação, a libertação do corpo, a libertação física. Por quê? Estavam dominados por um povo estrangeiro. Então, esse Messias viria como o Salvador, sim, da liberdade física, daqueles que cumpriam o Velho Testamento há tanto tempo. Bem, a relação entre esses judeus que se apegavam e que liam o Velho Testamento, a relação com o Deus era uma relação tão tênue, porque até colocar o nome desse Criador era proibido. Era uma relação distante. Assim se fazia naquele tempo. E nesse contexto, então, de esperanças, de expectativas de liberdade, nasce um menino. Nasce um menino de pais desconhecidos, carpinteiro, uma dona de casa, desconhecido. Nasce um menino. Com o tempo, muito depois, um seguidor seu, quando ele é adulto, escreve Mateus. Ele nasceu em Belém, porque o povo esperava alguém da descendência de Davi, aquele que derrotara exércitos, aquele que continuaria derrotando os exércitos dos dominadores da atualidade. E ele escreve, Mateus, o evangelista, escreve, nasceu em Belém, porque era Judéia, era o lugar destinado a nascer o Salvador. Os historiadores, depois de muito tempo, vendo e organizando, e pensando, investigando, dizem, seu em Nazaré, era natural que nascesse na Galileia e não estivesse tão distante. Mas era preciso, daquele tempo, que se falasse numa dinastia de Jesus com Davi, aquele que libertara o povo e que fizera o povo crescer. E este que depois da maturidade dos 30 anos percorreu a Galileia, começou a dizer aos que ouviam,
A relação com o nosso Pai é uma relação diferente. Quando ele, numa oração solicitada pelos discípulos, o chama simplesmente Pai Nosso. E esse simplesmente estava colocando a todos como irmãos que ali estavam, irmãos que ainda viriam. Era outra relação, não aquela diferente, não aquela distante, mas a relação dos filhos com o pai. Hoje, quem sabe, com o nosso vocabulário, nós diríamos que aquele menino, agora homem, que caminhava pela Galileia, ressignificou a relação dos homens com Deus. Ele ainda, nessas caminhadas, quando iniciava a conversa com pescadores e com o povo, começou a dizer algumas coisas muito estranhas. Estranhas àqueles que conheciam de cor e salteado o Velho Testamento. Ele dizia: vamos respeitar o inimigo, o estrangeiro. Como? Respeitar os romanos? Respeitar aqueles que estão nos dominando e que estão não respeitando as nossas crenças? Como respeitar? E ainda mais, falava em perdoar inimigos. Quem é este homem? Alguns ignorantes estão dizendo que será o Messias, que é o Messias que voltou. No entanto, como seria o Messias que assim falasse? Contrário àquilo que os grandes profetas haviam dito. Não compreenderam. É claro, sabemos. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 29, quando fala nos 500 da Galileia, ele vai nos focalizar o tempo depois da crucificação. Quando os homens disseram: esse não é o Messias, vamos expulsá-lo do nosso meio. Então, ouvimos pela descrição de Humberto de Campos, ouvimos a descrição daqueles discípulos que em Jerusalém sentiu uma saudade imensa do meigo Jesus, que os acalentara na Galileia. Em Jerusalém, é certo, eles tiveram contato com Jesus, como eles diziam, que tinha ressuscitado, tinha vindo em corpo, um outro corpo espiritual. Eles sentiram, eles viram Jesus com eles novamente. Mas Jerusalém, onde estavam, não lhes tocava o coração. Não era a cidade em que eles viveram os instantes mais felizes com aquele que chamavas de Rabi, o chamava mestre. E dentro dessa saudade imensa, e olhando aquela cidade santa, mas que não lhes falava ao coração, Pedro, o Cefas, diz: voltemos para Galileia. Voltemos para aquele recanto onde encontramos o mestre. E voltaram. As velhas redes de pescar voltaram a ser lançadas no mar de Tiberíades, no mar de Galileia. E as velhas canções rústicas dos pescadores foram ouvidas.
recordando o tempo em que viu Jesus nas margens, chamando-os. E aqueles barcos lembravam do Nazareno sobre o barco, um pouco distante da praia, quando conseguia falar com aqueles que o contemplavam e que queriam receber a sua doce palavra, pescando, cantando rusticamente, eles recordavam do Mestre e Senhor. Lembravam também da maneira com que ele partia o pão entre eles, ou o peixe que tinha sido pescado e que tinha sido assado em fogueiras improvisadas. Lembravam das bênçãos do Mestre ao cair da noite na casa de Pedro. Mas lembravam principalmente dos momentos em que estiveram no monte, ao pé do monte, em que lá, ajoelhados, sentados, ouviram as doces palavras do Rabi. E havia como que um murmúrio entre eles, um dizer entre os apóstolos e um dizer entre aqueles seguidores mais sinceros de que ele voltaria, que ele estaria novamente presente entre eles. Reuniam-se muitas vezes no monte, ao pé do monte. Um dia, João, o discípulo querido, o discípulo amado, continua a lembrar das palavras. Era ouvido pela uma multidão ao pé do monte. Era ouvido por judeus, por romanos, por mulheres, por velhos. Todos estavam embevecidos com as palavras de João, porque se acercavam dos apóstolos como que a reter ainda as palavras e a presença de Jesus. Neste momento, quando as primeiras estrelas aparecem no céu, uma tranquilidade imensa pareceu descer, pairar sobre os objetos, sobre a natureza, sobre todos que ali estavam. E todos sentiram-se comovidos por aquela impressão. E nos últimos raios de sol, sobre um monte, todos emocionados, viram a figura de Jesus assomando ao cume do monte. Ele viera. Como prometera, ele viera. E fala a todos docemente, como nos primeiros tempos de pregação. E fala que muitos deles passariam por outras terras, divulgando o evangelho e levariam a palavra dele para todos que não a conheciam. Eram, como chamamos depois, os 500 da Galileia. E todos se emocionam mais ainda quando percebem que aquela seria a despedida de Jesus. Entre eles, que Jesus partiria porque ele disse: volto ao meu Pai. Emoção, mas não teríamos mais a presença dele conosco, mas eu sempre estarei convosco. E termina: amados, sempre estarei, segui. E as palavras todas
que nós conhecemos. Amados, eu vos convido a entrar entre os lobos como ovelhas. Humberto de Campos, quando termina a descrição que ele faz dos 500 da Galileia, diz que a caravana se dispersou por tantos lugares e que esta mensagem nunca seria dissolvida. A mensagem que os 500 estavam levando nunca seria dissolvida. Mas o que fizemos com a mensagem que foi levada pelos 500? O que fizemos daquele cristianismo puro, primitivo, simples? O que essa humanidade a quem nós pertencemos há séculos, o que essa humanidade fez? Quanto tempo vimos voltando espíritos nobres à Terra, espíritos que trouxeram mensagens em todos os pontos do globo e trouxeram as mensagens. No entanto, continuamos a distorcer as mensagens de acordo com os nossos interesses, ou como dizemos, com os interesses dos poderosos, que não deixam de ser os nossos próprios interesses. Podemos lembrar que no Oriente, Confúcio, Buda trouxeram verdades que hoje, bem estudadas, estão no Evangelho do Cristo. Foram emissários seus, que vieram antes dele e que trouxeram essas mensagens. É claro que foram dirigidas a um grupo, a um povo onde eles estavam. E dirigida também às condições de cultura daquele povo, muito aos costumes daquele povo. E distorcido também foram as mensagens. E os poderosos, aqueles que se dizem cristãos, e como dizemos hoje, cristãos sem o Cristo, cristianismo sem o Cristo, continuaram a divulgar um cristianismo deturpado. Mesmo nessa humanidade que antes não havia conseguido entender as mensagens que os seus emissários haviam trazido, ele vem à Terra. Ele vem a essa humanidade obscura, ignorante ainda, que não conseguia perceber. E não conseguia perceber porque espíritos quase que primitivos ainda viviam sob a influência de outros. E ele vem, espírito puro, espírito que viu formar-se a terra. Vem a nossa terra. E ele traz novamente a mensagem que estava sendo divulgada em tantos lugares. Não só na China, não só na Índia, também com os gregos, também com eles se falava da mensagem que viria e falava das verdades que depois ele, com uma simplicidade, trazia para todos nós. 500 da Galileia não se dissolveram. Depois deles, Paulo.
Paulo que começou a ensinar aos gentios que Jesus viera para todas as nações. Jesus estava tanto para o rico quanto para o indigente, para aqueles que ali estavam sendo desprezados. E Paulo reúne a todos sobre o mesmo manto de verdade. E muitos outros vieram, espíritos enviados pelo Cristo, vieram para falar das verdades que nós ainda não havíamos entendido. E dificilmente poderíamos dizer que a maioria de nós não entende. Tempos passados, e vemos hoje que esse cristianismo que nasceu no Oriente, na Palestina, de onde surgiram as bases do Velho Testamento com Abraão, com a presença do filho Isaque e de Ismael, que forma um outro núcleo de raça irmã, essa Palestina que recebeu o Cristo e que recebeu a sua presença luminosa, continua se digladiando, irmãos contra irmãos, e da mesma raça. E o que dizemos do Ocidente? O que dizemos do cristianismo no Ocidente? Transformamos o Cristo? Até fisicamente ele é transformado no ocidental. E os seus ensinamentos são colocados de acordo com as conveniências, com uma política atual. Fala-se no Cristo dentro da guerra. Fala-se do Cristo diante das invasões, dos assassinatos, das perseguições. Cristianismo ocidentalizado. Aí estamos nós, depois de tanto tempo, sem a presença do Cristo entre nós. Ele que trouxe os menores ensinamentos que até hoje os homens não compreenderam. Reencarnação, por exemplo. Tinha que falar de uma maneira simples sobre reencarnação. E antes dele, desses de que nós já falamos do Oriente, já falávamos sobre reencarnação. Os próprios gregos falavam sobre a reencarnação. No entanto, nós até hoje lutamos contra isso. E a imortalidade? Falar sobre imortalidade naquele tempo, como? Então ele vem com o corpo espiritual e mostra-se aos seus discípulos, aos seus seguidores, para dizer: a morte não existe. Nós continuamos a viver. Ele veio e nós simplesmente falamos em outros termos de ressurreição, esquecidos de que aquele que nascera com corpo material em Belém ou em Nazaré, aquele que assim nascera, também trazia este sentido de encarnação num corpo como o nosso, para que nos ajudasse. E hoje, com Allan Kardec, falamos de imortalidade pela mediunidade. A individualidade continua. A individualidade de antes vem para a Terra e volta
para o plano espiritual, porque a individualidade continua. Ensinamentos de sempre e que continuam sendo ensinamentos difíceis de serem entendidos. E agora? Como estamos nós? Como estamos nós cristãos? Como estamos nós que falamos do Cristo? Muitos, com certeza, de nós, do povo, daqueles que estudam, podem dizer que o Cristo está presente nas suas vidas. Pode. É o tempo de rever os conhecimentos que foram deixados de lado. É o tempo de voltar a um cristianismo que nós chamamos de primitivo e que, no entanto, tinha, pela presença do Cristo, tinha para todos um significado diferente. E os Espíritos nos falam, neste tempo, e que antecede o Natal, que os bons amigos espirituais, aqueles que seguem o Cristo na espiritualidade, que esses amigos espirituais derramam sobre toda a terra o magnetismo do Cristo, derramam a sua misericórdia sobre a terra. Não alcançamos, mas muitos de nós já fazemos o esforço. Fazemos o esforço de alcançar essa misericórdia, essa influência misericordiosa que é lançada sobre todo o planeta. Cristo conosco, através das suas mensagens e através dessa vibração que ele nos envia, sobretudo na época do seu renascimento. Por isso, na nossa pergunta, presença do Cristo entre nós depende sempre de nós. Porque essa presença aí está. Essa presença continua a verter sobre a terra as mensagens e as vibrações pacificadoras para o nosso mundo. Continuam a verter que nós, nesses dias, especialmente neste dia, e que o nosso calendário designou como do nascimento de Jesus, que nós alcancemos essa vibração, que atendamos aos bons espíritos que também receberam os espíritos de tanta luminosidade, receberam Jesus em seu nascimento e falaram aos homens da paz na terra que esses espíritos continuem assim a falar e que nós possamos estender as mãos e que possamos alcançar essa misericórdia e que possamos, sobretudo, sentir a paz com que eles pretendem nos envolver. E quando dizemos Feliz Natal, que tenha sido o Natal de muita, muita alegria, mas, sobretudo, de muita paz, de muita reflexão daquilo que somos na atualidade, do que fazemos com os ensinamentos do Mestre. E ao lembrar da estrebaria, mesmo que seja uma estrebaria simbólica, ao lembrar da estrebaria, nós nos curvemos diante
do Espírito luminoso que o Pai nos oferece como modelo e como guia. Que essas vibrações nos alcancem, é o que desejamos. Graças a Deus. Mas nos trouxe a sua